bem-vindos! Vocês já chegaram para nossa aula de artes? Vocês chegaram e eu tava aqui distraída vendo essas fotos aqui, gente. Tava vendo aqui esse meu álbum de fotografias e relembrando, né? Cada fotografia conta uma história. E eu tava aqui lembrando que é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vocês estão curiosos para ver uma das minhas fotos? Vou mostrar para vocês. Olha só essa foto. Ela conta a história um pouco da minha formatura. E eu lembro lá do período que eu estava estudando na universidade para me tornar professora. Pois é. Já essa outra foto aqui, gente, tem cada história quando eu olho essas fotografias. Olha, tá vendo? Essa foto foi de quando eu fui ao Parque do Cocó e tem uma data muito importante. Pois é, vocês também têm fotografias em casa? E quando vocês olham, vocês lembram um pouco da história de vocês? Pois é sobre isso que nós vamos explorar um pouco na nossa aula de artes. Mas perdão, eu nem cumprimentei vocês direito, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para a gente explorar um pouco na nossa disciplina de artes ali sobre as histórias. Era uma vez. E a gente vai ver no nosso livro que existem histórias contadas, né? Como as histórias infantis. Eu adoro a história, sabe de quem? Da Bela Adormecida. Eu adoro essa história. Aquela princesa, né? Que vivia dormindo até chegar um príncipe salvar ela e libertá-la daquele sono profundo. Eu gosto também, sabe, da história de quem? Do Shrek com a princesa Fiona. Acho linda aquela história. Mas tem uma história que eu gosto mais ainda, que é a minha história, a história da minha vida. Ela é bem mais significativa do que qualquer outras histórias. Mas vamos pensar, por que nós contamos histórias? Por que nós contamos as histórias como a da Branca de Neve, como a da Bela Adormecida? Nós contamos essas histórias infantis ou que não existem, que são inventadas, para passar o tempo, para refletirmos sobre algumas coisas. São histórias irreais. E existem aquelas histórias reais, como a história das fotografias que eu mostrei para vocês. E essas histórias reais servem para lembrarmos quem somos, para contar um pouquinho de quem nós somos. Assim como eu, assim como você que temos histórias, você sabia que o nosso país também tem uma história? Pois é, o Brasil tem uma história que não é muito legal, mas que foi se desenvolvendo, modificando e mostrando o quanto o brasileiro é forte e cheio de garra. Pois é, e essa história serve como lembrança que sempre nos lembra quem somos. Assim como a história do Brasil, assim como a minha história. E nós contamos histórias para isso. As histórias irreais, de conto de fadas, de ficção, de muitas outras coisas, de heróis. São histórias que nos fazem viajar em um mundo imaginário, digamos assim. E as histórias reais servem para lembrar quem somos, quem você é, de onde a gente vem. E lembre-se, todo povo tem história. O índio tem uma história belíssima de resistência, de força. Os brasileiros também. O nosso país, o Brasil, tem uma história. O nosso estado, Ceará, tem uma história. A cidade de Fortaleza também tem uma história. A nossa escola marista tem uma história, certo? E nós contamos essas histórias para lembrarmos, para aprendermos sobre as pessoas, sobre os lugares, tá certo? E na nossa atividade de hoje de artes a gente vai explorar sobre isso, sobre as histórias. Era uma vez, por que contamos história? É sobre isso que a gente vai refletir. Então pega o seu livro de artes, abre lá na página 80 e 81, que você vai fazer as atividades dessas páginas no seu caderno. Não podemos responder no nosso livro. Depois que respondeu e refletiu sobre essas questões, você vai pegar o seu caderno de desenho
e vai fazer um lindo desenho representando um pouco da sua história. Você pode pegar um ponto principal, por exemplo, se eu fosse representar a minha história, eu ia gostar de representar utilizando o desenho da minha formatura, do meu casamento, de uma viagem bem legal que eu fiz. Então você pode escolher uma parte muito legal da sua história e desenhar, tá bom? Então é essa a nossa atividade de hoje. Eu vou aqui, ó, continuar observando aqui, relembrando as histórias da minha vida. Tchau, gente. Beijo. Tchau.